Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Lagoinha Formagem. Meu nome é Leandro, eu sou pastor dessa casa e a gente vai estar junto durante toda essa semana. Então você já sabe, essa semana vai mudar a sua vida. Esses devocionais vão te dar direção, vão trazer provisão para a sua semana, vão trazer mudança na sua rota. Então se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu comentário, quero ouvir seu testemunho aqui e compartilha com o maior número de pessoas possíveis. Eu não sei se você já reparou, mas a verdade é que a Bíblia tem diversas parábolas falando sobre a semente, o poder da semente, sobre nós sermos semeadores. Jesus mesmo vai dizer que o reino de Deus é como um semeador que saiu a semear. A Bíblia o tempo inteiro vai usar muito essa figura. E a pergunta que a gente sempre tem é por que talvez então minha vida não tenha dado fruto? Por que talvez então eu não tenha conseguido? A primeira coisa que eu quero de verdade compartilhar com você é que você foi criado para poder multiplicar, você foi criado para poder reproduzir. É por isso que a ordenança de Jesus para os seus discípulos é: vão e façam outros discípulos. Eles não precisariam se esforçar. É natural de um discípulo fazer outros discípulos. É natural de um pai gerar outro pai. É natural de uma ovelha gerar uma outra ovelha. É natural de um pastor gerar um outro pastor. Isso está dentro de nós. Isso vem desde da criação do homem, quando Gênesis 1, verso 26 e 27, Deus vai falar que criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, fomos criados porque alguém multiplicou, alguém estabeleceu, alguém gerou a partir de algo já existente. E a partir de algo já existente, era necessário que outra coisa fosse formada. Então, Deus vai dizer, olha, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, o homem não foi criado a partir de um acaso. Cristo é a nossa primeira forma, né? Cristo é o nosso primeiro formato e a partir dele, então, fomos gerados. É por isso que a Bíblia vai dizer, então, que Deus cria o homem e a mulher os cria. E vai dizer que, né, no sexto dia, então, depois do sexto dia, depois de ter criado homem e mulher, Deus, então, cria Eva a partir da costela de Adão. Mas se Deus já tinha criado no sexto dia o homem e a mulher, vai terminar dizendo que ele criou homem e mulher, macho e fêmea, né? Como é que só depois Eva vai surgir? É porque é natural, dentro do homem sempre existiu esse potencial de multiplicação, né? É natural da nossa natureza multiplicar. Tanto é que a ordem que Deus dá é: agora vocês vão crescer e vocês vão multiplicar. Agora vocês vão ser férteis. Vocês agora vão ser reprodutores. Vocês agora vão ser aqueles que de vocês vai fluir vida. Então é por isso que o nosso chamado é um chamado para semeador, né? E é interessante, porque o semeador, ele sai a semear, ele sai a multiplicar. E esse é o nosso chamado. Por isso que uma pessoa, ela na sua vida cognitiva, em paz, ela sempre vai querer crescer, ela sempre vai querer avançar. Esse é sempre o nosso chamado e o nosso desafio. Crescer, avançar, a conquistar novos lugares. E eu quero de verdade, irmão, quebrar isso na sua vida. Eu sei que quando a gente fala disso, muita gente fala que isso é sobre ganância, muita gente fala que isso não é sobre o evangelho. Irmão, isso é quem o evangelho é. É natural. Um crente saudável precisa multiplicar. Um crente saudável precisa reproduzir. Um crente saudável precisa deixar um legado e precisa deixar uma herança. Nossos filhos são legado, carregam um legado, mas eles são uma herança que nós deixamos. Os nossos filhos são heranças deixadas. A nossa história de vida, aquilo que a gente precisa construir nos nossos filhos é um legado dentro deles. Mas também precisamos deixar heranças, munição para que o nosso legado continue, munição para que a partir daquilo que a gente construiu, outros possam construir também. É interessante porque Salomão vai construir o templo, mas Davi deixa tudo preparado. Toda a provisão praticamente para a construção do templo já estava provida por Salomão, para Salomão. Davi já havia deixado. Davi enfrenta 40 anos de reinado, 40 anos de muita batalha. Salomão não luta nenhuma, para que no tempo de Salomão ele pudesse ter sabedoria e paz para poder construir. Então entenda isso em nome de Jesus. Nós somos chamados para deixar uma herança e um legado. Uma herança carregada de um legado. Uma herança carregada de uma missão. É por isso que Jesus, quando vai, não leva os seus. Ele deixa os seus, mas deixa os seus com uma missão. Deixa os seus com um destino. Deixa os seus debaixo de uma palavra. Deixa aquilo que ele plantou, aquilo que ele começou
debaixo de uma palavra de continuidade, irmão. Você é uma continuidade. A sua história é uma história de continuidade. Os seus filhos serão de continuidade. A sua empresa será de continuidade. A sua saúde será de continuidade. O seu ministério, o seu chamado será de continuidade, porque é para isso que nós fomos chamados, irmão. E eu quero de verdade te encorajar hoje, você poder trazer essa realidade para sua vida, mas pedir ao Senhor que de verdade te ajude no dia de hoje a começar a estabelecer uma herança e um legado. Uma herança e um legado para ficar pelas gerações. Para que de fato aquilo que você está construindo, para que o seu trabalho ganhe sentido. Talvez você está indo aí agora trabalhar, você está me ouvindo e está passando um tempo de questionar o seu trabalho, o que você está fazendo, questionar a sua família. Será que eu deveria estar casado? Será que eu deveria me casar? Questionar o seu chamado, o seu ministério. Irmão, enquanto o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa família, a nossa empresa for para nos servir, e cada dia que passa a gente vive mais essa sociedade hedonista, onde tudo finaliza em mim, a gente não vai entender o que é o chamado de Deus sobre ser fértil e multiplicador. É sobre deixar, sim, um legado, sim, também sobre deixar uma herança para aqueles que vêm depois. É entender que alguns vão plantar, outros vão colher, mas a grande verdade é que até mesmo aqueles que colhem precisam também lançar suas sementes, porque senão aqueles que virão depois não poderão comer daquilo que ele comeu antes. Então, aqui em nome de Jesus, Deus traga propósito para o seu trabalho. E o propósito só vai vir com o seu trabalho, para a sua família, para a sua saúde, se for, no final de tudo, para a glória de Deus. Porque fomos criados para Ele e para Ele voltamos, para que então a gente possa deixar um legado, uma herança para aqueles que vierem depois de nós, para que eles possam continuar na missão de crescer e multiplicar, para que a nossa empresa continue na missão de crescer e multiplicar, para que o nosso chamado continue na missão de crescer e multiplicar. Você não foi criado para gerar para si, mas para gerar para outros. Você não foi chamado simplesmente para poder viver um final em si, mas existe uma vida depois de você. Por isso, irmão, levanta os olhos, que em nome de Jesus, Deus possa abrir os seus olhos e você possa perceber o quão poderoso é isso que você carrega, o quão poderosa é essa imagem do Senhor dentro de você e o quão ela pode gerar hoje frutos para a eternidade. O quanto você hoje pode gerar uma empresa para a eternidade, uma família para a eternidade, um chamado para a eternidade, um propósito para a eternidade, e que em nome de Jesus, Deus possa mudar a rota da sua vida essa semana e que a gente possa junto entender e viver verdadeiramente um ano e um tempo de semeadura, de poder lançar a semente e crendo que Deus há de dar o crescimento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até amanhã, se Deus quiser.